tarde, pessoal. Então, dando sequência às nossas aulas, né? Agora nós vamos falar um pouco da parte da radiobiologia e dos efeitos da radiação nas células, né? Então, o que a gente tem? O que depende desse efeito? Esse efeito vai depender, tá, da dose absorvida, tá certo? Quanto de dose foi absorvida pelo paciente no momento da exposição. É dessa taxa absorvida, essa exposição foi aguda ou foi crônica? O que muda, né? A exposição aguda é aquela exposição que tu tem uma dose grande numa única vez. Tá? Então é o caso que acontece normalmente nos acidentes, né? Foi o que aconteceu em Chernobyl, foi o que aconteceu em Goiânia, tá certo? Aconteceu nas bombas atômicas lá, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então tu tem uma grande dose num espaço de tempo muito pequeno. Okay? Pode acontecer também no caso da radiologia industrial, né? Então, por exemplo, tu tem ali o irradiador, né, que está emitindo uma quantidade bastante grande de energia e esse irradiador ele não fecha, tá? E a pessoa pode ser exposta, né, se ela não tiver com o detector fazendo as medidas corretas, né? Então, um detector é imprescindível quando se lida, né, com fontes seladas, né? Para que a gente, né, por exemplo, tu posiciona o irradiador, tu vai te afastar, te munir, né, dos procedimentos de segurança, vai fazer a exposição da peça, né, fazer o ensaio, e aí tu vai fechar o irradiador, né? Então, quando tu vai se movimentar em direção a ele, tu vai estar com o detector. Se por acaso houver alguma pane, algum problema, tá certo? Então, esse irradiador ele não vai fechar a fonte, provavelmente essa fonte vai ficar exposta e o detector vai sinalizar para vocês, né, seja por meio sonoro ou com taxa de dose, se está tendo uma exposição acima do normal ou não. Tá? Mas nós, na área do radiodiagnóstico, basicamente a gente está exposto sempre às exposições crônicas, tá certo? Que a gente recebe baixas doses e repete essas exposições com uma frequência, né, esporádica ao longo da nossa vida profissional. E também, né, vai depender do tecido atingido. Então a gente depende do quanto foi a dose absorvida, como é que foi a taxa de absorção, se foi aguda ou crônica, e o tipo de tecido atingido, né? Na aula anterior a gente comentou sobre as questões dos tecidos, né, da radiosensibilidade dos tecidos. Então é a radiosensibilidade, gravem bem esse termo, que determina, né, se um tecido ele é mais sensível ou menos sensível à radiação. Quanto maior for a radiosensibilidade do tecido, mais sensível à radiação ele é. Quanto menor for a radiosensibilidade do tecido, menos sensível à radiação ele será. Então, por exemplo, quando a gente compara o cristalino às extremidades, o cristalino ele tem uma limitação de dose de 50 milissieverts. As extremidades têm uma limitação de 500 milissieverts. Então, isso mostra que o cristalino ele é muito mais radiosensível do que as extremidades, certo? Então, guardem bem essa relação aí para a nossa avaliação. Questão de exposições às altas doses e exposição às baixas doses, né? Então, é comum ocorrer, como a gente falou, as altas doses nos acidentes nucleares, tá? Onde grande parte das células do corpo é afetada, impossibilitando a sustentação da vida. Ou seja, os mecanismos de reparo do nosso organismo eles não são suficientes para fazer a correção dessas várias quebras das moléculas, né, que vai acontecer, essa liberação muito grande de radicais livres e, consequentemente, nesse caso das altas doses, num curto espaço de tempo, né, uma alta exposição, uma exposição a altas doses de uma forma única, de uma forma aguda, não propicia para que os mecanismos de reparo, né, sejam eficientes e, obviamente, nesses casos, a chance de um dano na molécula de DNA é muito grande. Okay? Já no caso das exposições das baixas doses, ainda tem muita incerteza, tá? Porque muitas vezes, né, elas vão depender, tá? Muitas vezes elas vão depender de como que é o biotipo do paciente, como é que são as situações que o paciente vive, as suas rotinas, o seu estilo de vida, né? Então é muito mascarada pela ocorrência natural de doença, certo? Então
o que acontece? Aquilo que a gente falou na aula anterior, né? Lembra que a gente fez aquele quadro e a gente comentou da questão do Cláudio, né? Até usamos o Cláudio ali de exemplo. Então, observem, né? A pessoa, a exposição às altas doses, muitas vezes o efeito é horas, dias, semanas, né? Então, tem pessoas que morrem dentro de horas, tem pessoas que morrem dentro de dias e tem pessoas que morrem dentro de semanas. Pode acontecer que haja efeitos que vão se manifestar dentro de horas, efeitos que vão se manifestar dentro de dias e efeitos que vão se manifestar de semanas, no caso dos sobreviventes, né? Na questão da baixa dose, a gente viu lá na aula anterior que a gente tem um período de latência. Tá? Esse período de latência, muitas vezes, ele acaba sendo de 40 anos, que é estimado em 40 anos. Então, o que acontece? Se a pessoa sofre uma exposição dentro desse período, né, agora, vamos botar assim, dentro do ano de 2019, essa manifestação dessa lesão só vai aparecer em 2029, 2039, 2049, lá a partir de 2059. Então, se é uma pessoa que tem uma expectativa de vida curta, né, no caso uma pessoa idosa que recebe uma exposição ou várias exposições, no caso um tratamento de câncer no ano de 2019, é pouco provável que essa pessoa vá, né, se ela tiver aí 50, 60 anos, ela vá viver até os 59 anos para que se manifeste esse dano causado pela radiação. Já no caso de um adulto jovem ali, de 25, 30 anos, esse paciente vai ter uma manifestação lá pelos 70 anos de idade. Então já há uma expectativa de que esse paciente sim vai estar vivo quando, se houver algum dano agora em 2019, ele vai estar vivo lá em 2059. Nos casos das crianças nem se fala, né? Então uma criança hoje, com 10 anos, se ela recebe uma dose excessiva, né, no exame de tomografia ou faz exame de tomografia de repetição, tá certo? E ela venha sofrer algum dano, que lese alguma célula, alguma molécula de DNA, essa criança vai ter uma manifestação de uma oncogênese lá em 2059. Então, essa criança vai estar com 50 anos nesse período, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa preocupação, quanto mais jovem o paciente, mais atenção e cuidado a gente precisa ter na questão das baixas doses, né? Justamente por causa dessas incertezas dos efeitos. Só para vocês terem uma ideia do dado, né? Então, quando a gente precisa obter dados de efeitos de baixa dose, precisa envolver milhões de pessoas expostas a esses baixos níveis de radiação e durante gerações. Tá? Então, normalmente essas pessoas acabam, né, neutralizando as pesquisas porque acaba acontecendo alguns outros eventos. Né? Então, por exemplo, a pessoa está fazendo o experimento ali. Vamos chutar um exemplo aqui hipotético, né? O avô era técnico em radiologia, o filho é tecnólogo em radiologia e o neto, né, faz tecnólogo em radiologia. Então, quer dizer, são 3 gerações, né? O avô trabalhou durante 30 anos, o pai ainda trabalha, o neto ainda trabalha, né? Então, vamos botar que daqui, se nós pegarmos aí, cada geração trabalhou 30 anos, nós estamos falando de 90 anos, né, de trabalho de 3 gerações. Então é bem provável que essas 3 gerações, nenhuma delas vai ter manifestado qualquer sintoma ou qualquer problema relacionado à exposição às radiações. Mas seria uma linha de trabalho, de pesquisa bastante interessante. Agora, se no caso dessa pesquisa, né, o neto venha desenvolver algum câncer ou algum problema já nos primeiros anos de trabalho, sem qualquer comprovação de alta exposição, sempre com a dosimetria, né, o valor do dosímetro zerado, ele desenvolveu um câncer em função de outros fatores, né, por processos, né, metabólicos normais, muitas vezes, já do organismo dele, já estava ali com algum problema que possa ter desenvolvido, e ele acaba neutralizando o estudo, ou seja, ele não é mais parâmetro para esse estudo continuar naquela linha genética ali. Tá? Então, obviamente, a gente, né, não dá para pegar para fazer esse estudo só gerações que são da mesma área. Né? Então, eles pegam várias gerações de pessoas esporádicas, né,
que fazem exames, que trabalham na área. Então é um estudo bem complexo, né? Bem diferente do que acontece nos casos das exposições das altas doses, que é o caso dos acidentes, que infelizmente sempre envolve um grupo grande de pessoas, né? E muita gente morre, tá? Mas infelizmente em função desses eventos que a gente tem todas as informações que a gente tem sobre as radiações nos dias de hoje. Outro estudo interessante que tem, mas agora falando dos benefícios da radiação, é o estudo do Hormesis. Tá? O Hormesis vocês podem pesquisar na internet, tá certo? Ele é um estudo que ele busca mostrar alguns benefícios das exposições às baixas doses. Basicamente, né, eu vi informações uma vez numa palestra que a pessoa tratou sobre essa questão do Hormesis. Algumas pessoas que defendem essa linha de raciocínio abordam que o Hormesis é um estudo que mostra o quê? Além dos vários benefícios do uso das radiações, ele trata da questão de que pessoas que estão, né, diariamente expostas a pequenas doses de radiação, os mecanismos de reparo do organismo ficam mais preparados para fazer esse reparo. Tá? Então é como se, entre aspas, né, essas pequenas doses criassem um antígeno no organismo contra as doses mais altas de radiação. Então, por exemplo, né, a gente vê isso, né, uma pessoa hoje que nunca frequentou nenhum ambiente hospitalar, teve pouco contato com determinadas bactérias, essa pessoa, quando ela vai para um ambiente assim, ela facilmente fica gripada, né? Ela facilmente fica doente, porque ela não tem imunidade, né? Isso a gente vê muito nas crianças, né? As crianças ainda quando são muito pequenas, não tiveram contato com todas as bactérias, com todos os vírus, por isso que a gente imuniza muito usando as vacinas, né? A pessoa, quando ela já está mais em contato, no caso da gente, né, que trabalha no ambiente hospitalar, que vive no meio de outros micro-organismos, a gente cria uma imunidade biológica, né, para determinadas doenças, determinadas patologias. Aquilo que não é natural do nosso organismo, a gente faz por meio de vacinas. Então, essa linha do Hormesis que esse palestrante falou foi justamente nesse sentido, né, que a partir do momento que uma pessoa é exposta aleatoriamente à radiação, né, de tempos em tempos, num exame, em alguma outra uma acompanhante, ela não tem um convívio direto com a radiação, então o organismo não está preparado para combater quando há uma quebra de molécula, uma liberação de radicais livres, então o organismo ele tenta fazer isso dentro do que ele pode. A pessoa que é exposta com alguma frequência, a pessoa ela desenvolve, então com isso, um aprimoramento do seu mecanismo de reparo, que permite que esse reparo seja mais eficiente. Então, o que ele prega com isso é que, teoricamente, nós que trabalhamos com a radiação no dia a dia, nós estaríamos mais, nosso organismo, os mecanismos de reparo do nosso organismo estariam mais preparados para fazer os reparos dos danos do que um organismo de uma pessoa que não convive com a radiação. Tá? Mas é um estudo que vale a pena vocês lerem por curiosidade na internet. Então, gente, do ponto de vista de proteção radiológica, a gente considera, por uma questão de prudência, que qualquer dose de radiação está associada, né, à probabilidade de um risco nocivo à saúde. Tá? Por isso que a gente parte do pressuposto, né, de que qualquer dose é uma dose que precisa, né, ser justificada. Então, a gente entra naqueles princípios da justificativa, né, que eu só posso expor um paciente à radiação a partir do momento em que eu tenha uma justificativa de que aquela exposição vai trazer mais benefício para ele do que o risco que ele está correndo. Da mesma forma, para fazer com que essa dose seja tão baixa quanto possível, eu aplico o princípio da otimização. Né? E aí, dentro do princípio da limitação de dose, eu estou me preocupando com a minha rotina de trabalho dentro desse processo. Certo? Então, se eu trabalhar todos os dias junto desses três pilares, né, que são os princípios de proteção radiológica, a gente vai trabalhar com segurança tanto para nós quanto para o paciente, tá certo? Então, eficiência biológica relativa. Né? Então, aqui se trata o quê? Né? A qualidade da radiação muda o efeito biológico causado, tá certo? Então, o que acontece? O que ele quer dizer aqui? É aquela história do LET. Tá? A partir do momento em que eu tiver
um LET mais alto, tá, eu vou produzir efeitos diferentes. Então, se eu tenho uma radiação que tem um LET mais alto, esse LET significa que essa radiação tem um poder de ionização maior no trajeto que ela vai fazer, ionizando as partículas de ar e, consequentemente, ionizando o corpo humano. No caso de uma radiação de baixo LET, de baixo fator de qualidade, que é o caso do raio-x, eu vou ter uma menor ionização das partículas de ar no trajeto, que é aquela taxa de Kerman no ar. Tá? Então, isso vai fazer bastante diferença no tipo de efeito que eu vou ter a radiação. Tá? Então, o EBR aqui significa efeito biológico das radiações, tá certo? Aqui em cima também está escrito EBR. E a taxa de TLE, né, que é transferência linear de energia, é a mesma coisa que LET, só que o LET é a sigla da tradução em inglês, do conceito em inglês, tá? E ficou LET. Se traduzir, a sigla é TLE. Tá? Eu particularmente prefiro usar o LET, tá certo? E aqui é cobre, tá? Só reforçando aí antes que tenha qualquer mal entendido. Dando sequência aqui, então a qualidade da radiação, né, influencia bastante no efeito biológico da radiação e vai depender do quê? Da taxa de dose, quanto de dose foi recebido, tá certo? Lembrando sempre, né, que se essa dose também é aguda ou crônica, né, lembrando que as doses agudas são sempre piores, o fracionamento dessa dose, se essa dose foi, né, crônica ou se foi tudo num momento só, mas além disso o fracionamento da dose, por exemplo, né, eu gosto de usar muito o exemplo da radioterapia. A radioterapia, quanto mais campos vocês trabalham, melhor para o paciente. Então vocês imaginam, vocês vão irradiar um paciente para um tumor de próstata. Se vocês dividirem em 2 campos, tá, basicamente vai ser um feixe de radiação anterior e um feixe posterior no paciente. Então, basicamente, se vocês vão botar lá uma energia é muito mais do que isso, né, mas vamos usar um exemplo de 100 kV, aí não é kV aqui, kVp, né? Aqui é keV, né, kV, keV, né, de 100 keV, significa que metade dessa dose, 50 keV, a bexiga recebeu também, que é um órgão que está saudável. E na parte posterior, 50 keV, o reto recebeu também. Tá? Então, o objetivo da radioterapia é sempre dividir o máximo possível de campos. Né? Então, se você dividir em 4 campos, agora a bexiga vai receber 25, o reto recebe 25 e o quadril ali direito vai receber 25 e o quadril esquerdo vai receber 25. Se vocês puderem dividir em 8 campos, né, cada estrutura dessas agora vai receber 12,5 keV. Se vocês dividirem em 16 campos, vocês vão ter ali cada tecido desses, né, cada estrutura dessas recebendo somente, né, 6,25. Tá? Então, assim, keV, né? Então, assim, vocês observem que quanto mais fracionado for a dose, quanto mais vocês conseguirem dividir a dose recebida, melhor para o paciente. Por isso que na radioterapia a gente preconiza, né? Inclusive vai ter uma palestra agora naquele simpósio da Uniaselv, dia 27 e 28, onde tem um técnico que agora está se formando tecnólogo. O Eloy é um dosimetrista de radioterapia em Jaraguá, e ele vai tratar justamente de como é que é a ação, né, como é que é o trabalho do tecnólogo dosimetrista, porque o dosimetrista ele justamente trabalha nesses cálculos de dose, tá, fazendo com que haja a menor exposição possível do órgão, e se não tiver como fazer o menor possível, ele faz com que esse pouco, né, seja ainda fracionado e distribuído. Então isso minimiza muito, né, o EBR, né, que é o efeito biológico das radiações. Então, além da taxa de dose, que é a quantidade de radiação, e o quanto a gente consegue fracionar essa dose, o tipo de tecido atingido também é importante. Né? Então, vocês imaginem, no caso do homem, ainda a próstata está um pouco acima dos testículos. Né? Então, dá para fazer uma proteção de chumbo no testículo e evitar uma exposição direta.
Já no caso da mulher, no caso de um tumor de útero, por exemplo, onde vai ser feito a irradiação, o ovário está muito próximo, né? Então a chance, e não tem como blindar o ovário, né? Porque o útero e o ovário estão ali juntos, muitas vezes conforme a curvatura do útero, né? Seria mais retrovertido, mais anterovertido, então pode haver uma sobreposição de algumas estruturas e o ovário ser irradiado junto. Tá? Tanto que é muito comum no caso dos tumores, principalmente colo de útero da mulher, fazer o tratamento por bracterapia. Em vez de irradiar externo, coloca-se uma semente dentro do canal vaginal ali, que vai até o colo do útero, e essa semente fica irradiando lá de dentro da cavidade, diretamente o tumor. Justamente para preservar, né, os órgãos mais radiosensíveis ali próximos, que é o caso do ovário. E o quarto fator, tá? Então grave bem esses fatores aí, taxa de dose, fracionamento da dose, tipo de tecido e idade da pessoa ser irradiada. O último fator, que é a idade, então nós temos uma maior preocupação com os dois extremos, né? Então, que é a criança, porque tem um processo de multiplicação celular muito intenso, e nós temos a questão do idoso, que o reparo celular já é pouco eficiente. Certo? Então, no caso da criança, né, ela tem uma mitose celular muito grande, ainda está em desenvolvimento, o mecanismo de reparo ainda está, né, num sistema de preparação e aprendizado, e o caso do idoso, tá, o processo de reparo já é pouco eficiente, o organismo já está mais debilitado, já é um organismo desgastado, né? Então, são os dois extremos que a gente precisa ter cuidado com a questão da dose. E para finalizar agora essa parte, né, desse tópico aqui, a parte mais importante, também nós vamos para a parte do efeito direto e indireto. Então, o que é o efeito direto? O efeito direto é quando a radiação ela causa um efeito, né, uma lesão, uma quebra de molécula diretamente na molécula do DNA, modificando a estrutura e prejudicando o funcionamento. Isso ocorre em 20% dos casos de lesão. Em 80% dos casos de lesão, o efeito é indireto, ou seja, primeiro ocorre a liberação de uma molécula, a quebra de uma molécula que vai se transformar num radical livre, e esse radical livre, então, vai agir em cima, né, das biomoléculas ali, das moléculas de DNA. Então, essa fórmula de quebra, né, isso é favorável até para nós, porque mostra que quando a gente tem um evento de dano, né, e esse dano ocorre, a chance de ocorrer, a probabilidade de ir direto num efeito dentro da molécula do DNA é de 20% só. Na maior parte dos casos, 80% de quando o dano se instala, quando o dano ocorre, ele acontece a nível de outras moléculas que vão formar os radicais livres, e aí sim, se esse radical livre não for combatido pelos mecanismos de defesa do organismo, aí sim eles vão interagir com a molécula de DNA e vindo a causar um dano, tá certo? Então, com relação a essa etapa aqui, a gente finaliza, né? E aí a gente entra na nossa última aula aí do semestre, que é a nossa aula, digamos assim, bem conceitual. E dessa aula aqui, tá, vocês têm vários outros conceitos aqui para vocês trabalharem, né, dentro da especificidade, reversibilidade, transmissibilidade, né, os fatores de influência, tempo de latência, a questão da radiosensibilidade ali que a gente falou, né, os limiares de dose. Mas aí eu quero frisar para vocês aqui, para focar direto no ponto, esses efeitos aqui. Esses efeitos aqui vocês precisam, tá, ter isso na ponta da língua para a avaliação de vocês, e também na ponta da língua para a vida profissional de vocês, seja agora na parte acadêmica que vocês estão estudando até o final do curso, como também para a vida profissional de vocês no dia a dia de uma clínica ou de um hospital. Seja quem for para a área terapêutica, da medicina nuclear e radioterapia, ou quem for para a área do radiodiagnóstico, ali, do raio-x, tomografia, mamografia. Então, o efeito somático. O que é o efeito somático? É aquele que atinge as células, né, somáticas do organismo, que não são as células germinativas, certo? E são, em função disso, como ele não atinge as células que envolvem aquilo que é produzido no útero e ovário, tá? Ele não vai se transmitir para o filho. Então, o efeito somático, ele é
exclusivo do indivíduo exposto. Então, se for o paciente sofreu um dano somático, esse dano vai se manifestar exclusivamente nele. Se for o IOE, né, o indivíduo ocupacionalmente exposto, que é o profissional que trabalha no setor de radiologia, e ele sofreu um dano e esse dano for dentro das células somáticas, então é classificado como efeito somático. E esse dano se manifesta exclusivamente no trabalhador. Agora, se tanto o paciente quanto o IOE sofreu um dano a nível genético, ou seja, um dano que acometa células germinativas, então essas células, elas são células que possuem os gametas. Possuindo os gametas, elas são aquelas células que podem dar origem a qualquer outro tipo de tecido, são as células utilizadas, né, no processo de fecundação, onde o homem colabora com 23 cromossomos, a mulher com 23 e formam os 46 cromossomos de um novo ser vivo. Então, nesse caso, então, o paciente ou o IOE, eles sofrem um dano, mas esse dano pode não se manifestar neles. Mas esse dano ele vai ser transferido na codificação genética para a sua prole, no caso dos seus descendentes, dos seus filhos. Certo? E aí pode acontecer, né, esse dano se manifestar no filho ou na filha, ou ainda ele não se manifestar no filho ou na filha, mas na filha e ser transferido para o neto, tá? Dentro da codificação genética. Então, obviamente, se for pensar no estocástico e no genético, o genético ele é muito mais perigoso, né, de acontecer, com muito mais consequências do que o efeito somático. E, além disso, a gente tem outros dois termos extremamente importantes, né, dentro dessa classificação. Dentro daqueles conceitos de efeito, a gente agora tem a classificação. A classificação ela é dada em estocásticos e não estocásticos. Tá? O estocástico ele é aquele em que tem, né, existe uma relação direta, né, com o câncer, porém ele não tem limiar. Tá? O efeito estocástico ele não tem limiar de dose. Então, ele pode acontecer com qualquer dose. Normalmente, o estocástico é a classificação do efeito, seja ele somático ou genético, que está relacionado às baixas doses. Que é aquele paciente ou aquele trabalhador que recebe várias pequenas doses ao longo de um determinado período, e aí se instala uma alteração, né, um efeito. E aí esse efeito ele não tem um limiar, ele poderia acontecer com 3 Siever, como poderia acontecer com 5 Siever, como poderia acontecer com 900 millisiever. Tá? Não tem um limiar específico para aparecer. E é aquele estudo complexo de determinar o que seriam os efeitos das baixas doses. Já o efeito determinístico, ou conhecido como não estocástico, eu prefiro até usar o termo determinístico, é aquele que surge num curto espaço de tempo e tem limiar de dose. No caso do efeito determinístico, por isso que o próprio nome, eu gosto de usar o determinístico, porque o próprio nome diz, né, já está determinado, né, que quando recebe X dose vai acontecer isso, Y dose vai acontecer aquilo, Z dose vai acontecer aquele outro, W dose vai acontecer a morte. Né? E ele é uma alteração, um efeito que ele surge de forma muito rápida, num curto espaço de tempo, pode durar dias, horas e minutos, tá? A partir de um valor de dose limiar, tá certo? E aí, claro, tá? Normalmente ele está relacionado às altas doses, tá? A gravidade, se vai ser fatal ou não, vai depender do quanto foi essa alta dose, do tipo de radiação e do tipo de tecido atingido, tá certo? Então, essa é a diferença aí do estocástico e do não estocástico, que é o determinístico. Tá? Então, esses conceitos são extremamente importantes. Ali, voltando a falar da questão das doenças, como a gente viu no final da última aula, tá? Sinais e sintomas, então, normalmente, esses são os principais sintomas, né, que a gente observa dos primeiros efeitos da exposição à radiação, principalmente nos casos das altas doses. E esses efeitos, né, que são causados pelos efeitos das radiações ionizantes,
tá? Os efeitos biológicos são determinados como DAR, né? Que é doença ou síndrome aguda das radiações. Tá? Então, normalmente, tá, se manifestam nas radioterapias de órgãos, né, fonte dos tumores, né, onde se usa doses iguais ou maiores do que 40 sievert, não é milisievert, né? Se fosse milisievert seria dividido por 1000, é sievert mesmo, tá? Porque se nós fôssemos pegar isso aqui e dividir 40 sievert para milisievert, né, nós estaríamos pegando isso aqui dividido por 1000, nós teríamos na verdade 0,04 sievert, tá? Não, é 40 sievert mesmo, tá? Então é extremamente alto. Vocês percebem que para ter um efeito nocivo mesmo, a dose de radiação tem que ser muito alta. E aí a gente tem a questão dos danos, né? Danos que, se ele for reversível, tá? Então o dano, ele vai haver o dano em função da radiação, mas esse dano, os mecanismos de reparo vão reparar o organismo e o organismo se recupera. Esse radical livre, ele é eliminado. No caso dos danos irreversíveis, é no caso de células que não se renovam, por exemplo, nos neurônios, nas células renais, cristalino, né, que é a questão da catarata. Então, no caso de danos nesses órgãos que são mais radiosensíveis, então a chance de reparo é quase zero. Então, o mecanismo de reparo em cima desses órgãos, ele é praticamente ineficiente. Então, a gente tem que tomar todos os cuidados, principalmente nós como operadores, né? Como profissionais que trabalham com isso no dia a dia, a gente precisa usar os EPIs, né? Usar o avental de chumbo, protetor de tireoide, se for para sala de fluoroscopia, arco cirúrgico, usar o óculos plumbífero, né? Quando for segurar algum paciente, alguma criança, desde que isso não atrapalhe a área da anatomia que vocês estão estudando, colocar luva para fazer essa contenção, tá? Porque isso é aquela história, né? Hoje é um raio, amanhã é outro raio, hoje é um posicionamento, amanhã é outro. Quando vê, eles estão 25 anos trabalhando, né? São mais de 10.000 dias de trabalho que a gente tem na nossa vida profissional e cada dia é uma exposição, tá? Então, se vocês tirar na média de que vocês vão se expor uma vez por dia, né? Vocês têm, ao longo de 25 anos de trabalho, vocês têm 10.000 exposições pelo menos, né? Então essas exposições são acumulativas, então a gente precisa tomar esses cuidados aí. Ok, pessoal? Então com isso a gente encerra o nosso ciclo de aulas, tá? Só pondo aqui para nós a nossa questão da nossa atividade, né? Então aqui a gente tem lá, vocês têm na aula de vocês a questão do questionário, né? Vocês então encaminham aqueles mesmos moldes dos outros, né, que a gente fez, e aí eu avalio isso aí, tá? Então, novamente frisando, a nossa prova vai acontecer no dia 3 de dezembro, tá certo? Vocês, não sei se vocês terão aula com o Regis ou não nesse dia, vocês me confirmem. Se vocês tiverem aula com o Regis, a gente faz a prova na sequência. Se não tiverem, a gente pode fazer a prova já às 19 horas. Aí só me confirmem essa informação. O que mais eu queria ver com vocês, então? Então essas atividades aqui todas valem ponto, tá? Dessas atividades que a gente fez agora, do que caiu na primeira prova não cai nada agora, tá certo? A nossa avaliação da V2 começa a partir de blindagem, tá certo? Então nós temos 4 atividades aí, tá? Dessas 4 atividades, então vão sair as 10 questões da prova, tá certo, pessoal? Um abraço.